Pelo justo julgamento de Deus, merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno. Talvez temos perguntas sobre o justo julgamento de Deus, mas pelo menos nós entendemos coisas temporais. Mas eternidade, esse conceito é uma coisa completamente diferente. Eu falei no passado sobre o conceito de eternidade. Não é nem mesmo um conceito que possamos completamente compreender. Como criaturas limitadas, não podemos entender plenamente a ideia de eternidade. Para nós, como seres criados, com um começo e um fim, pelo menos nessa vida, tudo em nossa experiência tem um início e, eventualmente, chega ao fim. O dia começa quando acordamos e termina quando vamos dormir à noite. A semana começa no domingo e termina no sábado. As férias começam e rapidamente, geralmente rapidamente demais, terminam. Essa vida começa no nascimento e termina quando morremos. As sementes germinam, brotam e crescem. A planta floresce e produz frutas, mas eventualmente ela também morre. Esta é a nossa experiência como seres criados, vivendo nesse mundo. E por isso temos dificuldade em imaginar a vida eterna, quanto mais o castigo eterno. E quando se trata da questão do castigo eterno, não é algo que até gostemos de pensar. Porque se realmente pensarmos sobre essa questão, se ponderarmos a questão do castigo eterno por qualquer período de tempo, é muito, muito perturbador. Se levarmos a sério a ideia do inferno, se acreditarmos no que a palavra diz sobre a existência do inferno, ficaremos assustados com razão com a perspectiva de eternidade passada como objeto da justa ira de Deus. Por causa dessa dificuldade, muitas pessoas tentam negar o que a Bíblia diz sobre a existência do inferno. O que a Bíblia diz que o inferno é um lugar real. O castigo eterno é um conceito real. Alguns teólogos e religiões falsas dizem que Deus aniquila os ímpios, que eles deixam de existir e que a punição deles não é, no final das contas, eterna. Essa é uma ideia mais aceitável para algumas pessoas. Mas nosso padrão não é o que é aceitável para nós como seres humanos. É o que Deus diz. Então, o que a Bíblia diz sobre essa questão? Nosso Senhor falou assim em Marcos capítulo 9, versículos 47 e 48. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E 7 vezes no Novo Testamento lemos sobre o destino dos ímpios como o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Um exemplo encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Em Apocalipse 21, nós lemos sobre o contraste entre o destino dos justos e o dos ímpios, onde lemos: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E o fato é que essa segunda morte não tem fim. Como nós lemos em Mateus 25 e versículo 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E finalmente nós lemos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo daquela carta, sobre a vingança de Deus contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Em versículos 8 a 10 de 1 Tessalonicenses capítulo 1, lemos essas palavras. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Dia do Senhor 5. Pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Resposta. Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou um outro por nós. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta. Certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Resposta: não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. E pergunta 15. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Resposta. Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas. Isso é, alguém que seja, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro. A justiça de Deus deve ser satisfeita. E quando nós consideramos a justiça infinita do Deus infinito, a punição deve ser equivalente ao crime cometido. Não podemos pagar esse preço, o preço pelo nosso pecado. E por isso, a punição é eterna. Nenhuma outra criatura pode pagar o preço por nosso pecado. Os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam lidar com o pecado completamente. Esses sacrifícios só eram eficazes por causa do último sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sacrifício foi pronunciado, representado pelos sacrifícios. Como diz Hebreus capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Deus não vai punir outra criatura pelos pecados cometidos por um ser humano. E por isso nós precisamos de um Salvador específico, um Salvador que é ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O homem, o ser humano, precisa pagar o preço. Mas alguém que é meramente humano, somente humano, nunca pode fazer isso. O preço é infinito e só pode ser pago pelo próprio Deus. E aqui nós vemos, mais uma vez, a perfeita sabedoria de Deus e a perfeição do plano de Deus. Temos esse Salvador, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículos 5 e 6. O Deus verdadeiro fez o que nenhum ser humano pode fazer: satisfazer a justiça de Deus mesmo, a sua própria justiça. Entenderemos a misericórdia de Deus somente quando primeiro entendemos a imensidade da ira de Deus contra o pecado e do que somos resgatados em Cristo.